E aí, oitavo um, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando e todos prontos para mais uma aula. A gente continuando aqui nosso conteúdo e agora mudando totalmente de assunto, a gente vai entrar na parte de corpo humano, como com as mudanças da nossa base nacional comum curricular. Uma parte dessa matéria de corpo humano acabou indo lá para o sexto ano, a gente infelizmente vai perder a oportunidade de falar sobre alguns dos sistemas do nosso corpo, como por exemplo o sistema circulatório, o sistema respiratório. Esses aí a gente está falando lá no sexto ano agora, então vai acabar passando batido por vocês. Agora a gente vai começar então pela parte de sistema genital. Vão ser 3 aulas falando sobre o sistema genital, onde nessa primeira a gente vai falar sobre o sistema genital masculino, na segunda a gente vai falar sobre o sistema genital feminino, e na terceira a gente continua no sistema genital feminino, abordando com mais ênfase a parte de ciclo menstrual, e gravidez, gestação, mas aí já é tudo muito mais relacionado com o sistema genital feminino do que com o masculino, tá? Então vai ser uma aula de masculino e 2 de feminino. Como que eu organizei essa aula para vocês aqui? Eu tenho os tópicos, como eu sempre faço nas aulas, aqui nos slides, só que ao invés de intercalar com as figuras, com as ilustrações, eu deixei para colocar as ilustrações lá no final. Então eu vou mostrar para vocês o que eu preparei, que é importante de parte escrita, de texto, que é pouca coisa, né? Eu vou explicar para vocês e lá no final da aula, nos 2 últimos slides, a gente vai voltar revendo tudo isso que a gente falou, só que nas figuras. Vocês vão poder visualizar melhor o que a gente falou, ok? Então vamos lá, o sistema genital masculino. Primeira coisa que você deve saber é que os meninos nascem com o sistema genital prontinho, só que ele não está amadurecido ainda. Então, a estrutura, a parte anatômica está pronta, mas o funcionamento ainda não. E mesmo na parte anatômica ainda tem coisas para mudar, algum crescimento de algumas estruturas, como a gente vai ver, tá? Mas ele ainda não funciona. O sistema genital masculino, antes da puberdade, ele funciona apenas na parte de excreção, ou seja, serve ali para passar o pênis, por exemplo, serve apenas para o menino fazer xixi. Tá? Ainda não está servindo para as outras funções do sistema genital masculino. Isso vai se desenvolvendo a partir da puberdade. Qual é a principal função desse sistema depois de pronto, amadurecido? É a produção e o transporte de espermatozoides. Para quê? Porque são os espermatozoides, os gametas masculinos, junto com os gametas femininos, que são os óvulos, que garantem a reprodução. Se esse processo não acontece, a espécie desaparece do planeta. Se a espécie não se reproduz, os indivíduos que estão no planeta, quando eles morrerem, a espécie acaba. Tá? Então, o sistema genital masculino, ele é tanto masculino quanto feminino, claro, eles são absolutamente importantes para a continuação da espécie na Terra. Aí a gente fala de maneira geral, não só da espécie humana, de qualquer espécie viva, a reprodução é essencial para que ela continue no planeta. Ninguém vive para sempre, então, para que a espécie continue, todos têm que se reproduzir, ok? Então, essa é a principal função, perpetuação da espécie através da produção e transporte de espermatozoides. Por que transporte? Porque lembra na aula passada que a gente falou sobre fecundação interna e externa? Na espécie humana, a fecundação é interna. Então, esses espermatozoides que são produzidos no corpo masculino, eles precisam ser colocados dentro do corpo feminino para que possa haver uma reprodução. E mesmo assim, mesmo se esses espermatozoides forem até lá, ainda assim não é uma certeza que vai haver reprodução, porque isso a gente vai ver mais para frente, quando a gente tiver o sistema genital, falando do sistema genital feminino, a reprodução só vai acontecer se a mulher estiver no período fértil, tá?
Então, para haver a reprodução, é preciso que os espermatozoides sejam saudáveis, sejam em boa quantidade, estejam transportados até o corpo da mulher e que a mulher também esteja saudável, com óvulo saudável e, e dentro do seu período fértil, que acontece mensalmente. Mas isso é assunto que está um pouco mais à frente, tá? Quais são as principais estruturas do sistema genital masculino? Temos órgãos internos, que são os testículos, e os órgãos externos, que são o pênis e a bolsa escrotal. Tá? Então, o pênis, por que externos? Porque o pênis e a bolsa escrotal, eles ficam fora do corpo. A bolsa escrotal também pode ser chamada de saco escrotal. É aquilo, sim, que os meninos chamam, a gente, nós, eu também, no caso, a gente chama popularmente de saco. É um saco, na realidade. É um saco escrotal ou bolsa escrotal, órgãos externos. Os testículos são internos, mas eles ficam dentro da bolsa escrotal, tá? Por isso eles são internos. Além disso, temos outras estruturas que são canais canais que vão transportar esses espermatozoides através do sistema genital e glândulas que vão secretar o sêmen. Porque a gente vai ver mais adiante que espermatozoide e sêmen não são a mesma coisa, tá? Os espermatozoides, eles são aproximadamente 10% do sêmen. Os outros 90% são outras substâncias. A gente vai ver no decorrer da aula, tá? Mas você tem como órgãos internos os testículos, órgãos externos, pênis e bolsa escrotal. E essas outras glândulas e canais, eles fazem parte também dos órgãos internos. Os externos são aqueles apenas que são visualizáveis para quem olha para nós, ou você se olhando no espelho, você consegue visualizar sem olhar para dentro do corpo. Então, é o pênis e a bolsa escrotal. Essas duas partes são possíveis de serem vistas de fora, ok? Por isso são externos. Todo o resto fica dentro. Então, é tudo interno, ok? Então, vamos detalhar algumas dessas estruturas, as mais importantes do sistema genital masculino. Em primeiro lugar, a gente começa do início, dos túbulos seminíferos. Por que que é o início? Porque esses túbulos seminíferos é onde os espermatozoides são produzidos. De nada adianta todo o resto da estrutura se não tem espermatozoides. Então, os túbulos seminíferos são tubinhos bem pequenos que ficam dentro dos testículos e produzem os espermatozoides. Os testículos, não sei se todos vocês sabem, mas são em número de 2. São 2 testículos que ficam dentro do saco escrotal. Tá? E dentro deles são produzidos os espermatozoides. Dentro de onde? Dentro dos túbulos seminíferos que ficam dentro dos testículos. Tá? Então, que fique claro que os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos dentro dos testículos. Certo? Epidídimos. Epidídimos são estruturinhas de armazenamento que estão bem grudadinhas nos testículos e ali ela não produz nada. Simplesmente eles armazenam os espermatozoides até a hora da ejaculação. A ejaculação é o quê? É o momento em que esses espermatozoides são colocados para fora do corpo do homem, tá? Então, até ali quase o momento da ejaculação, os espermatozoides ficam armazenados dentro dos epidídimos, que são estruturas vizinhas aos testículos. A gente vai ver o desenho aí no final da aula, tá? Aí, saindo dos epidídimos, temos os ductos deferentes. Só voltando um pouquinho, eu falei para vocês que são 2 testículos, epidídimos também são 2, um em cada testículo. E agora, voltando ao ducto deferente, de cada um dos epidídimos sai um ducto deferente. Então, os ductos deferentes também são 2, um saindo de cada epidídimo, tá? E eles são o quê? Eles também não produzem nada. Eles só são canais, túneis, tubos, e eles levam os espermatozoides durante o caminho. Esse caminho começa nos epidídimos e vão até a vesícula seminal.
Aí presta atenção, os epidídimos ficam meio fora do corpo, porque eles ficam lá na bolsa escrotal, você não enxerga, então é um órgão interno, mas ele fica, na prática, fora do corpo, só dentro da bolsa escrotal. Já a vesícula seminal, que é o final do caminho dos ductos deferentes, fica lá dentro mesmo, tá? Dentro do corpo, ok? Então, os ductos deferentes pegam os espermatozoides nos epidídimos e levam até a vesícula seminal. Então, o que a gente tem aqui? Espermatozoides produzidos nos túbulos seminíferos, dentro dos testículos, e aí eles saem, vão até os epidídimos, ficam armazenados, e na hora da ejaculação, eles vão sair por onde? Pelos ductos deferentes, e vão ser levados até a vesícula seminal. E aí o que vai acontecer na vesícula seminal? Esses espermatozoides chegam lá, eu já disse para você que os espermatozoides são 10% do que o homem ejacula, tá? E ele libera uma outra secreção que é cerca de 60% do que vai ser ejaculado, 60% do sêmen é produzido aí na vesícula seminal. E para que serve isso aí, esse sêmen? A gente vai ver mais adiante. Os espermatozoides, eles nadam, então eles precisam de um meio líquido e de um meio nutritivo. Então, por isso, essa secreção liberada pela vesícula seminal é muito importante para dar essa possibilidade, tá? Depois da vesícula seminal, os espermatozoides chegam na vesícula seminal, a vesícula seminal vai liberar a secreção, e aí essa secreção com os espermatozoides vão entrar tudo por um duto chamado duto ejaculatório, que vai pegar tudo isso da vesícula seminal e levar até a uretra. Tá? A uretra, ela é um... Bom, vamos falar primeiro sobre a próstata. A próstata, ela fica ali ao lado da entradinha da uretra, entre o ducto ejaculatório, entre a vesícula seminal e a uretra, no final do ducto ejaculatório, na entrada da uretra. O que a próstata faz? Ela libera uma outra secreção que vai se juntar àquela que já veio. O que faz essa outra secreção? Ela neutraliza a acidez da uretra. A uretra é um meio muito ácido. Para que os espermatozoides não morram por causa dessa acidez, a uretra precisa ter essa acidez neutralizada. E é isso que a próstata faz. E essa secreção é cerca de 30% do sêmen. Então, o que é o sêmen? 10% espermatozoides, 60% a secreção da vesícula seminal e 30% a secreção da próstata, tá? Então, os espermatozoides são a parte realmente importante que vai fecundar o óvulo, que vai garantir a perpetuação da espécie. A secreção da vesícula seminal proporciona um meio líquido para os espermatozoides poderem nadar e também a nutrição deles nesse processo. E a secreção da próstata neutraliza a acidez da uretra. Mas o que é a uretra? É a última parte do caminho, é o canal que leva para o sêmen, tudo, os espermatozoides para fora do corpo. Agora, eu falei que ela tem uma acidez muito alta que precisa ser neutralizada. Por quê? Porque a uretra não é apenas um canal que libera os espermatozoides, ela também libera a urina. Diferente das meninas, que a gente vai ver na aula que vem, as meninas têm a uretra e a vagina, então é um túnel, digamos, do sistema excretor, que é a uretra, onde só sai o xixi, e o outro onde recebe os espermatozoides, sai o bebê, são separados, tá? No homem, não. O xixi e o sêmen saem pelo mesmo lugar, que é um canal chamado uretra. Então, a urina passa por ali, a urina é muito ácida, vai deixar uma acidez naquela uretra. E a uretra, então, essa acidez, então, ela precisa ser neutralizada na hora da ejaculação para os espermatozoides não morrerem. E quem faz isso é aquela secreção liberada pela próstata, ok? E agora, então, vamos falar sobre a parte de pênis e testículos. Então, falamos já sobre a uretra. Como eu disse,
ela transporta sêmen e urina. Claro que alternadamente, nunca vai ter sêmen e urina misturados, tá? E a uretra, então, ela é um canal que ela vai por dentro do pênis. Então, ali pelo pênis, a gente ejacula e a gente faz xixi pelo mesmo canal, chamado de uretra, tá? Então, a uretra, ela passa por dentro do pênis e leva alternadamente sêmen e urina, tá? Nunca ao mesmo tempo. E o que é exatamente o pênis? É um tecido esponjoso, ou seja, é um tecido que tem a capacidade de absorver líquidos e manter esses líquidos lá. E que tipo de líquido é esse que ele não tem? Sangue, basicamente. Então, quando esse tecido de dentro do pênis enche de sangue, acontece uma coisa chamada de ereção. Ereção é o quê? É quando o pênis ele fica rígido, fica duro e aumenta de tamanho. E por que isso acontece? Por que isso é preciso? Porque não, isso é extremamente necessário para a reprodução. Por quê? Porque para que haja reprodução, é preciso que os espermatozoides sejam colocados lá dentro do corpo da mulher. Tá? Para que seja colocado lá dentro, o pênis precisa entrar lá. Só que se ele não estiver com a ereção, ele não entra. Não entra. Então, ele precisa ficar rígido. Então, esse tecido esponjoso se enche de sangue, o pênis fica maior e fica mais rígido, possibilitando, então, que haja uma penetração, certo? E essa ereção acontece por estímulos sexuais, os estímulos sexuais que podem ser de contato ou visuais, ou mesmo só na cabeça. E você consegue haver uma estimulação sexual, havendo então uma ereção. Só que, às vezes, em determinados momentos, acontece também sem nenhum tipo de estimulação. Às vezes, acontece ereções espontâneas sem nenhuma conotação sexual. Pode acontecer também, tá? Mas é isso, então. Por dentro é um tecido esponjoso. Quando ele não está cheio de sangue, ele está ali molinho, é como ele fica a maior parte do dia, molinho, flácido. E quando ele se enche de sangue, aí é onde acontece a ereção. Ele fica maior e mais. E os testículos, eles ficam, como eu já disse, dentro de uma bolsa, chamada bolsa escrotal, essa bolsa é formada de pele, externamente ao corpo. Tá? E por que fica externamente ao corpo? Porque durante a evolução humana, sempre os indivíduos que tinham a maior produção de espermatozoide, a produção mais eficiente de espermatozoides, aquela que é uma produção eficiente, aquela que produz o maior número de espermatozoides com o menor gasto energético. Sempre seria numa temperatura cerca de 2 a 3 graus menor do que a nossa temperatura interna. Então, a temperatura interna nossa é em torno de 36,5, só que a temperatura boa mesmo para a produção de espermatozoides é em torno de 34 a 34,5. Então, o que foi selecionado durante a evolução? Selecionado que os indivíduos que tivessem os testículos em uma temperatura mais baixa, eles teriam maior possibilidade de reprodução, porque os espermatozoides deles teriam maior quantidade e mais fortes, tá? E com menor gasto energético. Então, é por isso que os testículos ficam fora do corpo, porque fora do corpo a temperatura é um pouco mais baixa. Então, é exatamente isso que acontece, enquanto lá dentro do nosso corpo a temperatura é em torno de 36,5, dentro do saco escrotal, da bolsa escrotal que fica já externamente ao corpo, a temperatura é 34, 34,5, que é exatamente a temperatura perfeita para a produção de espermatozoides. Então, é por isso que os testículos ficam dentro do saco escrotal, fora do corpo, tá? Devido à temperatura ser mais adequada. E na uretra, voltando a falar da uretra, quando a gente estava falando ali sobre o pênis, falando sobre a uretra, na uretra também tem uma outra secreção que é liberada além daquela secreção da próstata. Então, veja, na uretra,
vão chegar os espermatozoides, que foram produzidos lá nos túbulos seminíferos dos testículos, vai chegar a secreção da vesícula seminal, vai ser liberada na entrada da uretra também a secreção da próstata, e além disso tudo também, também tem a secreção das glândulas bulbouretrais. Para que serve a secreção das glândulas bulbouretrais? Serve para que as paredes da uretra sejam lubrificadas e os espermatozoides possam se locomover mais facilmente, porque a uretra é um tubo, mas ela não é um tubo largo, é um tubo muito, muito, muito fininho. Tá? Então, e ainda mais, quando os espermatozoides saem, quer dizer que está acontecendo uma ereção. O tecido esponjoso em volta da uretra está cheio, então a uretra fica mais fininha ainda. Tá? Então, essas paredes da uretra elas são lubrificadas por essa secreção liberada pelas glândulas bulbouretrais, certo? Então, tudo isso passa ali pela uretra no momento da ejaculação. No momento da ejaculação, porque em outros momentos só passa urina. É o mesmo canal, ok? Então, vamos falar um pouco sobre a diferença de espermatozoides e sêmen. Tá? Espermatozoides, como a gente já disse, são as células reprodutivas masculinas, os gametas masculinos. Tá? Isso são os espermatozoides. Ok? A primeira, eu devia ter colocado um desenho, alguma figura de espermatozoide, acabei esquecendo, mas agora não dá para voltar atrás. Na primeira, você já deve ter visto um desenho de espermatozoide, filmes, vídeos e tal. Na primeira parte, é como se fosse uma minhoquinha. Ele é como se fosse uma minhoquinha com cabeça. Então, no início, é o citoplasma, aquela partezinha mais larga, é o citoplasma, e ali dentro do citoplasma estão as informações genéticas. Caso esse espermatozoide fecunde um óvulo, são essas informações genéticas que estão ali, que vão ser usadas junto com as informações genéticas do óvulo para gerar um novo indivíduo. E depois dessa parte do citoplasma tem um flagelo. O que é um flagelo? É como se fosse um rabinho que ele vibra e ondula, e assim ele permite que esses espermatozoides nadem. O termo correto é uma locomoção natatória. Mas é isso, eles nadam no sêmen, então é importante que exista uma boa quantidade de sêmen para que esses espermatozoides tenham um meio líquido para nadar, porque é assim que eles se movimentam, através do meio líquido. Se movimentam nadando. Se não tiver água para eles nadarem, eles não vão conseguir nadar. Tá? E, então, isso é o espermatozoide. Os espermatozoides são cerca de 10% do sêmen. E o sêmen é o meio líquido, formado por todas aquelas secreções que a gente já falou. Tá? Então, eles permitem que os espermatozoides nadem e eles também nutrem o espermatozoide. Porque o espermatozoide ele tem condição de viver até 2, 3 dias, mas não sem nutrição. De onde ele consegue essa nutrição? Do próprio sêmen, tem nutrientes ali, principalmente a frutose, é um açúcar produzido pelo nosso próprio corpo, chamado frutose, que é o principal nutriente dos espermatozoides. Tá? Então, os espermatozoides ficam vivos até lá, por quê? Até a fecundação. Conseguem ficar vivos dentro do corpo do homem ou da mulher por até 2 ou 3 dias. Por quê? Porque tem o sêmen. O sêmen permite que eles nadem e que eles se alimentem. Ok? Em 1 ml de sêmen, você tem mais ou menos ali 150 milhões de espermatozoides. Tá? Numa ejaculação, podem sair até, às vezes, 5, 6 milhões, 5 ou 6 ml de espermatozoides. Então, você pode ter 900 milhões, você pode ter 1 bilhão de espermatozoides em uma única ejaculação. Só que de todo esse número, só um vai fecundar o óvulo. Tá? Por quê? Isso a gente também vai ver na próxima aula, porque o óvulo ele tem uma... Eu vou explicar na próxima aula, mas o óvulo ele tem uma... Como é que eu vou dizer? Ele tem uma forma de evitar que seja fecundado por mais que dois. Ele tem um mecanismo que garante que só um espermatozoide vai entrar nele. O óvulo tem esse mecanismo.
Ele garante que só um espermatozoide vai entrar nele, tá? Mas em 1 ml de sêmen, você tem cerca de 150 milhões, onde só um vai conseguir entrar, certo? E, então, mas como geralmente uma ejaculação não é apenas 1 ml, pode ser 5, 6, 7 ml, você pode ter 900 milhões, 1 bilhão de espermatozoides que podem entrar lá, ok? Então, é isso. Vamos falar, então, visualmente agora. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só abrir um negocinho aqui para poder fazer os desenhinhos. Vamos começar, galera, pelo começo. O que é o começo? Testículo. Então, temos aqui um testículo, dois testículos, certo? Estão dentro do saco da bolsa uretral. É aí, nesses testículos, que são produzidos os espermatozoides, os túbulos seminíferos dentro desses testículos. E aí, em cada testículo, você pode ver essa estrutura amarelinha aqui, ó. Essa estrutura amarelinha e essa estrutura amarelinha. Essas estruturas amarelinhas são os epidídimos, que é onde esses espermatozoides vão ficar armazenados até o momento da ejaculação, tá? Só uma ressalva, agora até esqueci se eu já falei, mas se não falei, se já falei, falo de novo. A gente está vendo o sistema genital masculino de frente, tá? Você está de frente para a pessoa, ok? Saindo dos epidídimos, temos os ductos deferentes, que são esses ductos aqui, ó. Esse ducto sai do epidídimo até lá em cima, e esse outro ducto, um saindo de cada epidídimo. Eles vão até onde? Eles levam esses espermatozoides desde o epidídimo até lá em cima na vesícula seminal. Vamos mostrar então a vesícula seminal. Essa aqui, ó, também são duas vesículas seminais. Esta aqui que eu marquei e esta outra aqui que eu marquei, tá? Duas vesículas seminais. Ok, galera? Tranquilo? As vesículas seminais elas produzem e liberam a secreção que é cerca de 60% do sêmen. A secreção que vai permitir que os espermatozoides nadem e fiquem nutridos. Aqui não tem setinha mostrando, mas eu vou falar para vocês que é a próstata. A próstata, ela vai fazer o quê? Ela vai liberar aquela secreção que vai neutralizar a acidez da uretra, tá? Então, essa aqui é a próstata. Libera já na entrada da uretra, porque a uretra está aqui, ó. Presta atenção agora. Aqui, esse compridinho que eu coloquei é a uretra. Ela corre por dentro da estrutura maior que é o pênis, certo? Então, você tem aí o pênis e a uretra, que são o final de todo o processo aí da estrutura do sistema genital masculino, tá? Então, através da imagem, a gente conseguiu revisar tudo que a gente falou na aula até aqui. Mas ainda tem uma outra ilustração. Vamos ver lá na próxima. Vamos só tirar isso daqui para poder mudar de tela. Agora foi. Agora é mais ou menos a mesma coisa, mas a gente vai ver com um pouco mais de detalhe e em outra visão. Agora é uma visão lateral. A gente está vendo agora, então, de lado, certo? Então, a gente tem o testículo, a gente só está vendo um porque o outro está do outro lado agora, tá? Então, a gente está vendo o testículo esquerdo, o testículo direito está escondido lá, atrás do esquerdo.
Então, esse aí é um dos, né? Um dos testículos, correto? É, do testículo vizinho a ele, você tem o epidídimo, novamente, onde ele vai ficar armazenado, onde os espermatozoides vão ficar armazenados. E aí esses espermatozoides vão sair pelo duto deferente, que é este canal aqui, que ele continua aqui, tá? Ele vai, tá vendo? Ele vai até lá em cima, dar uma volta para cair de novo na vesícula seminal, que é aquela parte ali de cima. Vesícula seminal, então, está aqui. Eu não tenho nem certeza se está dando para você ver direito, mas beleza. Tá? Então, aqui é a vesícula seminal. A vesícula seminal vai liberar a secreção, que vai ser cerca de 60% do sêmen. E aqui, logo abaixo da vesícula seminal, a gente tem a próstata, que vai liberar cerca de 30% do sêmen, que vai neutralizar a acidez da uretra. E aqui já começa a uretra e ela passa por dentro do pênis, levando os espermatozoides para o meio exterior. Esse meio exterior pode ser para a reprodução o corpo da mulher, ou pode ser simplesmente um meio externo, tá? Você pode simplesmente botar esses espermatozoides para fora do corpo, tá? Mas então dessa forma você consegue visualizar em imagens aquilo tudo que eu acabei de explicar para vocês na aula de hoje, ok? Então, pessoal, não vai ter atividades porque na nossa apostila a gente só tem atividade de sistema genital depois que a gente vê o masculino e o feminino. Então, nessa aula de hoje, só vimos o masculino, então eu vou esperar, eu vou colocar para vocês também a aula do sistema genital feminino e depois da aula do sistema genital feminino, aí sim vamos ter atividades. Hoje não temos, tá? Por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Dúvidas podem trazer para mim na videoconferência da terça-feira. Eu sei que alguns podem ficar até um pouco tímidos com esse assunto, mas uma coisa eu garanto para vocês, essas aulas de sistema genital, e quando falo de ciclo menstrual, nos anos anteriores que eu dei essa aula também para os 8º anos, era a aula que mais tinha dúvida, que mais tinha pergunta, tá? Então, às vezes, fica até difícil que o primeiro ou a primeira resolva fazer uma pergunta, mas depois que as perguntas começam, é difícil até de parar, porque aí a galera quer saber tudo. Então, não precisa ter vergonha, tá? Se sempre foi a aula que mais tem pergunta, que mais tem dúvida. Então, por hoje é isso. Não temos atividade. E vejam também a aula do sistema genital feminino para a gente tirar as dúvidas mais adiante, tá bom? Obrigado, beijo, abraço e até a próxima. Tchau, tchau.